Olá, bom dia. Me chamo Rafael, invisto há alguns anos no mercado. Não uso drogas, faz brincadeira. Invisto há alguns anos no mercado e alguns amigos próximos acabaram me perguntando como que faz para investir. Como faz para começar, de onde começar, de onde que... O start inicial. Então, o start, na verdade, seria você escolher algumas ações, escolher aonde vai investir. Porque todo mundo, até se eu fizer uma coisa, você fizer exatamente igual, não vai sair igual. Eu vou ter comprado num dia, você vai ter comprado no outro dia. Você pode ser que goste mais de ver o lucro caindo na conta, eu posso ser que goste mais de a longo prazo. Então, temos prioridades diferentes na vida, temos coisas diferentes na vida. Então, com essa série, a minha intenção é de ajudar, igual uma criança. Pega na mão e fala, assim que você escolhe a ação, assim que você começa a investir. Ensinar desde os primeiros passos até como realmente você clicar lá e clicar em investir, mandar seu dinheiro para a corretora e etc. Ou para o banco de sua confiança, tanto faz. Para isso, vou realizar alguns aportes mensais e mostrar tudo o que eu faço. Hoje eu vou iniciar com uma videochamada para o meu amigo Kalian. Bem estranho o nome dele, né? O cara também é estranho, além do nome. Enfim, é um amigo de longa data e ele tem uma empresa de investimentos. Ele é ligado ao grupo XP, tem um vasto conhecimento, muito, muito grande mesmo. O cara é muito bom no que ele faz, ele ensina bem, ele tem alguns cursos que ele dá. Então, para me ajudar no primeiro vídeo aí, como o cara já tem um know-how bom nisso, know-how de ensino, inclusive, além de ações e investimentos, então vou junto com ele tentar mostrar qual a melhor maneira para escolher ativos para uma carteira, para escolher as suas ações, de onde começar, que você tem que começar a pensar para começar a investir. E é isso aí. Vou lá fazer vídeo chamada, vou chamar o Calinha e entra na transmissão junto com ele. Valeu! Tá. Então, o que costuma se usar, o que a literatura sugere, né, pelo menos, é usar essas proporções de divisão de carteira, tá? Porque quem determina o quanto a nossa carteira varia em relação a outro indicador, vamos dizer assim, é o beta, é o que a gente chama de beta da carteira, tá? Quando eu tenho um beta muito alto, por exemplo, eu quero comparar a minha carteira em relação ao Ibov. Então, se eu tenho um beta de 1, se o Ibov varia 1%, a minha carteira tende a variar 1%. Se meu beta é de 2, ela vai variar o dobro. Se o Ibov lucra 1%, eu lucro 2. Se o Ibov perde 1%, eu perco 2. Costuma-se montar uma carteira de low beta, que a gente chama, né? Que é um beta baixo, que é para justamente não ter essas oscilações nem para o lado positivo nem para o lado negativo. É óbvio que a gente quer sempre ganhar, né? Mas no longo prazo, no jogo do longo prazo, faz mais sentido a gente ter uma carteira de low beta, né? Paralelo a isso, o que ajuda a reduzir essa volatilidade da carteira é justamente travar em ativos diferentes. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma renda variável e uma renda fixa, à medida que elas se desbalanceiam, a gente vai vender o que subiu muito, comprar o que caiu muito. E a gente volta ao equilíbrio. E assim segue. O que Benjamin Graham preconiza no livro Investidor Inteligente, ele sugere que uma carteira um pouco diversificada, mesmo que seja a mais simples possível, como essa que a gente está comentando, ela já tende a performar melhor do que a média. Né? A gente chama de média o que são os índices, que são o S&P nos Estados Unidos, que é o Ibov aqui no Brasil. Então, o iniciante, ele não sabe o que fazer, ele compra a média. Ele quer estar exposto ao Ibov, ele compra Ibov 11. Ele quer estar exposto ao S&P, ele compra o IVVB 11. Ele quer estar exposto a cripto, ele compra o QBTC ou o Hash 11. Hash 11. E assim segue. Não tem uma. Tem que ser desse jeito, entendeu? Do mesmo jeito que a literatura sugere essas porcentagens, tá? Entre ativos, mas a mão que clica sempre vai ter a decisão final. Se o cara quiser fazer 60, 20, 20, também não tem problema nenhum. É particular, é de cada um, então é livre, né? Mas é óbvio que alguém se fodeu muito para estudar, né? E a gente entender como fazer melhor. Aqui na planilha, a gente consegue, para ficar fácil, eu deixei aqui já bem dividido. Então, se por exemplo, eu quero começar com 10 mil reais, então coloco aqui 10 mil, ele já vai sugerir, a gente sugere, né? É óbvio que com o passar do tempo isso daqui vai valorizando ou desvalorizando. A ideia de terminar aqui a planilha é deixar uma caixa de seleção aqui, onde eu automaticamente, quando eu clico aqui, esse perfil janela, ele já vai mudar as porcentagens aqui, já mostra pra gente o quanto cada ativo vai pesar na carteira, né? Aqui é a parte mais conservadora, a gente tem grande parte na renda fixa, que é justamente por ser mais conservadora, e um pouco de cada aqui para estar exposto a diferentes ativos, né? Então, de novo, não tem certo ou errado.
Quando a gente fala de stock picking, que aqui já é mais um lance de escolher ações que estão descontadas, né? E a gente pode usar, até deixei aqui embaixo, a gente pode usar balanço patrimonial, a gente pode usar valor de mercado, índice de liquidez, o PL de 2 anos, o valor patrimonial da ação, lucro, tá? Então a gente tem diversas maneiras, aqui eu usei o método de Graham para definir, e essas foram as 15 empresas que estão com beta baixo, lucro recorrente aí de pelo menos 2 anos, entre outros pontos aí, né? Que a ideia não é também agora, nesse momento, esmiuçar tudo, é mais mostrar a parte prática da montagem da carteira. Então, isso aqui, um perfil mais agressivo, como que ele vai operar? A gente vai deixar 25% para o mercado externo, 25% a renda como fixa. fazer uma carteira, na verdade, como bolar ela, depois a gente faz a parte mais... Exato. E a gente tem a grande parte do financeiro, metade do financeiro, para ser mais exato, dividido em 15 ações, né? São setores diferentes, então dificilmente, se uma mandar muito mal, isso vai arrastar a carteira para baixo, justamente porque ela é bem diversificada, tá? Ela tende a segurar os trancos, vamos dizer assim, a gente tem setor de bancário, a gente tem frigorífico, a gente tem, tipo, N fatores, né? E o que muda pro lance agressivo em relação ao moderado é simplesmente a porcentagem dessa carteira, né? Se a gente é mais agressivo, a gente distribui 3% cada ação. Se a gente é mais conservador, ela fica menos de 2%. Então, mesmo que dê muito, mesmo que uma das ações ela vá a zero, né? Ainda assim a gente perde 1,6 do nosso capital. Então, esse é o lance de diversificar. E aí a gente compensa esses 25% que saem da carteira lá na renda fixa, justamente por ser um perfil mais conservador, né? Seguindo esse critério aqui da divisão. Quanto mais conservador mais renda fixa vai ter na carteira. Quanto mais agressivo, mais arrojado for, menos renda fixa, mais renda variável a gente tem. Tá? Lembrando que não é nada a esmo, né? Eu não vou simplesmente comprar Oi e ir daqui e torcer para o melhor. Não, ela tem todo um estudo, tem toda uma didática, uma dinâmica por trás disso. Tá? Se ainda assim eu quero estar exposto a diferentes ativos, mas eu não sei fazer o stock picking, eu não sei fazer uma análise fundamentalista, não sei fazer uma análise técnica, eu posso também montar uma carteira de diferentes ativos usando ETFs. Eu posso diversificar mais, como esse exemplo que eu mostrei aqui, que a gente tem o S&P, né, o IVV, que espelha o S&P. O nosso grande mestre, o Warren Buffett, faz, né? Exatamente. A gente tem o Alug 11, que são o real estate, né, lá nos Estados Unidos, que são os fundos imobiliários, né, um ETF que espelha o real estate americano. A gente tem o XFIX, que é o nossos fundos imobiliários. A gente tem o China 11, exposição à Bolsa Asiática. E, por fim, mas não menos importante, por último, mas não menos importante, o ouro, bom e velho ouro, né? Dá para a gente ter a mesma diversificação, mas em menos papéis aqui, usando Small 11 para renda fixa BR, IVV para renda variável BR, IVV para renda variável Estados Unidos e LFT, só a nossa renda fixa aí para compensar, né? À medida que as coisas vão valorizando no mercado de renda variável, a renda fixa tende a dar uma estabilizada, mas ainda assim ganhar, né? Só que uma vai sobrepor a outra. Então a gente vende o que subiu muito, compra o que subiu pouco ou o que caiu e volta ao balanço. Então, como tudo na natureza, né, tende ao balanço, tende à sincronia, ao meio, é basicamente isso que a gente faz. O que muda de uma para outra é só a proporção. E se eu quiser ser... Esse é o momento que todo mundo tem mais dúvida, na verdade. Não tem... Você está num mercado gigante, você está no Walmart, tem 50 mil opções e você não sabe muito bem o que fazer com o seu dinheiro. Você tem medo de perder, mas quer ganhar. É o que todo mundo quer. Quer ganhar fácil, mas tem medo de perder. Então, o que fazer? Entendeu? O iniciante... Todo mundo chega com medo. É exatamente isso. O iniciante... É o que a gente está fazendo agora, escolhendo como que a gente vai às compras. O iniciante ele tem que esquecer isso aqui, ó. Ele não precisa se preocupar com isso. Ele não precisa entender a priori o porquê diversificar uma carteira, o beta de uma carteira, o alfa que eu busco de uma carteira. Então, ele é um assunto um pouco mais avançado, tá? É claro que o intuito do vídeo também é mostrar as possibilidades, mas o iniciante, isso aqui é o que ele menos tem que se preocupar no momento, né? Ele, justamente por isso, ele pode buscar uma ajuda profissional, alguém que vai falar assim, olha, usando o exemplo do mercado, a gente falar, baseado no seu biotipo, no seu corpo, é interessante que você consuma X alimentos e nessa proporção. E aí, beleza, ele monta o plano para você, que seria um plano similar a esse, só que, obviamente, voltado para a dieta, e você vai seguir esse plano.
Quando você, talvez, não quer começar agora com uma ajuda profissional, não quer começar a se especializar nisso, mas quer também estar exposto ao mercado, você também pode através de ETFs, né? Que o ETF nada mais é que ele transforma diversos ativos em uma cesta de ações. Então, o iniciante, ele não precisa se preocupar quanto comprar dessa ação, quanto comprar daquela ação. Quando ele compra um ETF, um valor X em ETF, ele já está delegando essa função a outra pessoa. Então, dentro de uma cesta de ativos, dentro de um ETF, ele vai ter diferentes proporções. Ele vai ter X% em um ativo, X% em outro, X% em outro, X% em outro. E elas, como um todo, uma compensa a outra. Caso dê ruim, as duas sobem juntas. Então, é muito mais prático, né? Até deixei o esqueminha aqui mais fácil. Vamos supor que o iniciante quer começar com 5 mil, com 10 mil. O que ele precisa se preocupar eu vou chegar no Tesouro Direto, vou comprar um LFT, R$3.750 de LFT. A diferentes ativos, eu posso também na minha corretora, lá no meu home broker, assim, eu tenho uma dúvida de como é composto o ETF BOVA11, que espelha o índice Ibovespa, tá? Eu consigo olhar year to date, desde que o início do ano até hoje, esse fundo está rendendo 12,8%, que é praticamente o que o Ibov está rendendo nesse período. Eu posso olhar há 1 ano, há 10 anos, a rentabilidade dele como um todo, e eu posso olhar também a composição dele, tá? Então, o iniciante, ele não vai saber quanto comprar de cada ação, nem o porquê comprar aquela ação em detrimento de outra, mas ele pode escolher um ETF que já tem tudo isso dividido, ó. Então a gente tem Petrobras, tem Itaú Unibanco, tem B3, tem Ambev, tem VEG, tem BBAS, Suzano, várias empresas de diferentes setores e em diferentes pesos, tá? Diferentes tamanhos. A gente consegue olhar aqui no cantinho, ó, shares, que é o número dessa porcentagem, tá? A gente pode olhar o tipo da ação que o fundo compra, a participação, tá? E não necessariamente todos os fundos fazem exatamente isso, tá? Comprar essa proporção desse ativo, essa proporção desse ativo. Elas podem fazer, puxando um pouco para a matemática, uma porção diferente, vamos dizer assim, de menos ativos, mas de pesos maiores, tá? Mas, de novo, uma distribuição, perfeito, uma distribuição diferente. Mas o intuito é sempre espelhar o que o Ibov está fazendo. Então, o Ibov subiu 2%, em tese, essa carteira composta ou dos mesmos ativos que tem no Ibov no mesmo peso, usando o mesmo financeiro, ou em proporção menor, mas eu posso, por exemplo, trabalhar com outros ativos, tá? Eu posso fazer uma dinâmica um pouco diferente, mas que tem o mesmo resultado. Essa é até a magia do mercado, de você conseguir ter diferentes resultados iguais de maneiras diferentes. Se no supermercado e comprar item por item, você vai lá e compra o supermercado inteiro e fala, eu quero tudo isso. Também, em vez de você ir lá no mercado e comprar 5 potinhos de cereal, você pode ir lá no Mercadão, comprar 1 quilo e dividir o cereal em casa, entendeu? Você tem maneiras diferentes de chegar no mesmo resultado. Então, quando o iniciante... Só uma dúvida que o pessoal tem bastante. Manda. Calinha, comprei Petra, mas o Petra teve dividendos de 59% esse mês. Qual a vantagem de comprar um ETF se eu posso comprar Petra e ter dividendos?